O Chelsea atual é um clube sem identidade. Um clube que um dia já foi tão grande, hoje parece tão menor. Hoje eu vou te explicar como Todd Boehly e companhia conseguiram destruir o Chelsea campeão e vitorioso, mesmo gastando bilhões de euros. O clube, a cada dia que passa, parece pior. Cara, hoje tá claro, a direção anterior era muito melhor. Hoje tá muito claro que Thomas Tuchel, na época, tinha muita razão no que ele tava falando. Desde a época dele, não temos padrões que chegam nem perto do que ele chegou a entregar. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu vou comparar um pouco essa nova direção com a direção de Abramovich e também vou falar sobre um assunto interessante, né? Que a gente pode ainda ser punido financeiramente, né? Porque essa direção nova faz coisas que até o diabo tem medo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. O Chelsea ele tá tomando um caminho bem estranho, muito por causa da direção do clube, cara. É um caminho que muitas das vezes acaba sendo meio contraditório com o que eles falam na mídia, né? Em relação ao projeto deles. Eles tentam vender esse projeto como se fosse um Real Madrid, né? A gente tá construindo um projeto com os melhores jovens da Europa. Não é bem verdade. Esse é um dos maiores problemas, né? Porque você não pode comprar propaganda de um cara, né? Você não pode fazer isso. Você tem que entender realmente o que tá acontecendo, né? Se você compra propaganda de um cara, você vai achar que tá acontecendo algo que não está. E essa direção é muito boa em fazer propaganda. Até porque são donos americanos, né? Então uma coisa que eles sabem fazer bem é isso. Muitas vezes eles acabam falando coisas que o público fica muito feliz de ouvir, mas que na prática é bem negativo em muitos aspectos. E eu vou explicar pra vocês o que é que eu tô falando. E cara, o Chelsea atualmente, ele tá uma bagunça, cara. Essa direção nova, ela chega com uma proposta de jovens e tudo mais. Não executa bem no início, né? Porque ainda não tinha a direção nova realmente, né? Não veio o cara que veio do Manchester City, não veio o cara que veio do Brighton e tudo mais. Ainda não tinha essa galera aqui, então não tinha um norte muito bem. Eles não sabiam exatamente como fazer. Por isso que você viu contratações como Wesley Fofana, Sterling e outras. São erros, ok? São contratações erradas. Que eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas talvez por uma falta de conhecimento do que era o mercado do futebol, eles tenham pagado de maneira errada nos jogadores errados, achando que sabiam o que estavam fazendo, né? Aquela época foi muito bagunçada, muita gente atribui a Thomas Tuchel, aqui no canal eu já abordei isso muitas vezes, não é uma verdade, cara, não dá pra atribuir isso ao treinador, o treinador não tem obrigação nenhuma de saber contratar em primeiro lugar, e também não tem nada que comprove que foi o treinador que pediu. A única coisa que você vê ali, se você for fuçar as notícias, é que o treinador pediu uma coisa específica, né? Ele queria um ponta direita, ele queria um lateral ali pra poder usar de maneira mais defensiva, e ele acabou ganhando algumas figuras até, que talvez ele não goste tanto, mas tava lá, né? Vamos usar, cara. Tá aí é pra usar, né? Enfim, e basicamente é isso, cara. A gente tem uma direção que fez as coisas da maneira mais errada possível, foi tentando corrigir ao longo do tempo. Depois que chega essa nova direção, aí a gente tem o norte. Aí começa a verdadeira baderna, né? Depois que essa nova direção chegou, o Chelsea já sabia melhor como contratar, foi atrás de diversos alvos com bons valores que poderiam se valorizar e ser vendidos mais caros depois, e colocou dentro do elenco. E aí o elenco ficou super cheio. O Chelsea começou a investir em uma estratégia que é interessante até, né? Que é você diluir a folha salarial em vários jogadores e não botar uma grana em um só. Nenhum clube grande da Europa faz isso. Eu vou falar aqui sobre o Bayern de Munique agora. O que eles fazem? Eles pegam, colocam altos salários nos grandes jogadores, que são muito bons, ok? São jogadores de altíssimo nível, e eles contratam vários jovens talentos pra base deles. Esses jovens talentos da base, eles são jogadores que daqui a pouco vão pro profissional. São vários nomes que você encontra ali. Um que tá agora, inclusive, emprestado ao tal do Ibrahimovic. Não o Ibrahimovic que é do Milan. O Ibrahimovic é um jovem talento ali do time deles. E são vários outros também que eles fazem. E também eles contratam alguns jovens que já estão prontos para um profissional e que tem nível intermediário ali entre tá na base e no profissional. Eles acabam contratando também para o futuro do clube. E aí o que acontece? Quando o jogador mais velho que tem um alto salário, ele para de render, ele pega esse jogador mais novo e começa a colocar ele em campo. Ele começa a ganhar minutos, né? Foi o caso de Matistel com Tuchel. Tuchel colocou bastante Matistel em campo porque via nele coisas que outros jogadores mais velhos já não estavam mais fazendo. E basicamente é isso, cara. Essa estratégia deles é muito interessante. Eu particularmente gosto. Eu acho que você dá oportunidade para base, você dá oportunidade para jovens talentos e você ainda tem um nível altíssimo ali no elenco principal. O Chelsea não está fazendo isso. O Chelsea está fazendo uma coisa que é muito arriscada, que é investir em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Investir em vários jogadores ao mesmo tempo. Eu acho que eles encaram muitos jogadores como uns ativos financeiros, né? Então eles tentam trazer o jogador, emprestar para valorizar, ou botar ali no elenco principal e tentar usar para valorizar também. E a partir dessa valorização, eles veem se o jogador vale ou não a pena de continuar. Se o jogador ele não valorizar muito, eles tentam vender mais perto do preço que eles pagaram. Se o jogador ele começar a valer muita grana, aí eles começam a negociar com vários clubes para poder fazer uma venda ali e ganhar um lucro em cima do jogador. Basicamente é isso. Só que para contratar massivamente, né, e dividir a folha salarial em vários jogadores, eles têm que se livrar de algumas coisas, né? Ele precisa arrumar grana de algum lugar. Lembrando que a gente hoje não tem um patrocinador na frente da camisa, né? Então, sem esse patrocinador, a gente já sabe que não tá entrando tanta grana assim. E para pagar essas coisas, né, para pagar essas dívidas que eles tomam nesses contratos longos, eles precisam arrumar um jeito. E que jeito é esse?
base e vendendo o jogador da base, né? É a solução que eles arrumaram. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, basicamente, esse é o novo Chelsea, cara. É um projeto que contrata um monte de jovem que acaba não solucionando nada. Você precisa de um centroavante? A gente vai contratar um jovem de 50 milhões de euros que não vai jogar durante 2 anos e depois a gente vê se ele entra no time, porque ele pode valer muito dinheiro lá na frente. Você precisa de um lateral? Vou contratar mais um jovem. Você precisa de um goleiro? Vou contratar mais um jovem. E nada é resolvido. E a gente fica aqui olhando, será que o Chelsea anda um time de Big Six? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, basicamente, esse é o cenário hoje que a gente tem com a direção do Chelsea. É uma direção que não se importa com o futebol. Ela se importa com o futebol na parte financeira, né? Na parte de ganhar dinheiro. Agora, na competitiva, de realmente competir, não tem importância nenhuma. E aí, pra valorizar esse jovem mais ainda, eles estão pensando numa nova identidade, né? Uma identidade que faça o jogador fazer um joguinho bonito, mostrar a inteligência do jogador, e aí você tem ideia de ter um treinador guardiolista, né? Ela nasce daí. E, cara, qual era a identidade do Chelsea no passado, cara? O Chelsea era um time que era visto muito bem na parte defensiva, né? Era um time que se destacava muito por isso. Figuras históricas do Chelsea são da defesa, né? Meu jogador favorito do Chelsea, eu diria que historicamente, né? É Peter Cech. E ele é um goleiro. Então, você vê como é a coisa. Mas a galera que tá aqui há mais tempo no canal sabe que eu gosto muito de goleiros, né? Então eu acabo valorizando muito mais a posição de goleiro e até posições que estão mais atrás em campo do que as posições de atacante. Outra posição, por exemplo, de destaque pra mim é o zagueiro John Terry, que era um dos meus favoritos, tá ligado? Um dos zagueiros que é um dos meus que, assim, que ficou no meu coração. Tipo, o cara era incrível na época que ele jogava. Tem um lateral que provavelmente é o meu lateral favorito, que é Ashley Cole. Eu achava ele muito bom, velho. Caraca, como era bom ver Ashley Cole duelando com os caras, velho. Ele era muito monstro, cara. No videogame eu só usava esses caras, tá ligado? Não importava que time eu pegasse, eu ia comprar os jogadores que estavam no Chelsea, porque, cara, era incrível. E a maioria das minhas Master League foi todas com o Chelsea, tá ligado? Pra você ter noção de como é que era a coisa. Então, cara, o Chelsea no passado tinha uma identidade que era bastante defensiva, tanto no elenco quanto nos treinadores. Os treinadores que passaram históricos do nosso elenco são treinadores defensivos, reativos, que jogam futebol que é diferente. E aí, cara, nesse futebol, nessa identidade que o clube tinha no passado, era uma identidade que era vista como o time do impossível. O time que, pô, ele não tem o melhor elenco, mas é o time que vai ganhar dos melhores. Então o Chelsea tinha esse apelido, né? Time do impossível. Hoje ele ainda tem esse apelido, o time do impossível, porque gasta 1,5 bilhões de euros e consegue estar no meio da tabela. Realmente, isso aqui é improvável de acontecer, mas o Chelsea hoje consegue, porque gasta boa parte dessa grana em jogadores que não vão jogar, né? 300, 400 milhões de euros gastam em jogadores que não vão jogar no elenco principal, sendo que o elenco principal precisa de coisas. Então quando você junta tudo isso, essa identidade do passado com o que eles estão fazendo hoje não é conexa. E tem torcedor, por exemplo, que odeia tudo que a gente tem de bom no passado, né? Eu já vi torcedor que odeia Mourinho, Thomas Tuchel, odeia os jogadores do passado, não gostam deles, acham eles ruins, diminui Didier Drogba, diminui Lampard. E, cara, eu olho pra essa galera e penso, cara, será que eles realmente são torcedores do clube, cara? Assim, o cara odeia Mourinho e Tuchel. Será que dá pra dizer que ele é torcedor do clube? Sendo que os dois são, tipo, figuras extremamente importantes. A gente tem um Mourinho que ele deu a identidade pro Chelsea, né? Ele foi fundamental pra que o projeto lá na frente ele desse certo, né? Ele foi, eu diria que a cabeça ali do que se tornou a identidade do clube, né? Esse futebol mais defensivo muito por causa dele e a escolha de treinadores que seguiu tentando manter essa identidade, cara. Assim, tem muitos treinadores, por exemplo, Ancelotti. Se você olhar também o exemplo de Antônio Conte, também é um treinador que se preocupa muito com a defesa, né? Que apesar dele gostar muito do ataque, dele ser eficiente, ele também tem uma preocupação muito grande nessa parte defensiva. Então, cara, são treinadores que passaram pelo Chelsea que tem essa identidade, cara. Claro que teve alguns que são mais ofensivos, é óbvio, eu não vou tirar isso aqui. Mas a maioria deles tem uma vertente mais defensiva. Então, quando eu olho pro cara mais jovem aqui, que pegou era Eden Hazard, que pegou uma era mais jovem, onde o Chelsea era mais ofensivo, e ele não entende que no passado talvez a identidade fosse meio contrária, eu fico meio confuso com essa galera, né? Uma confusão de épocas, né? Porque você pega um Chelsea que se destacava em uma parte e que tinha esse orgulho de ter essa identidade e a galera nova não entende isso, né? Eles não entendem essa vibe, né? A galera começou ali na época de Hazard, ou começou em 2020, ou depois da Champions de Tuchel também, né? Tem essa galera aí também. Então talvez eles não entendam esse detalhe, né? E eles acham que, por exemplo, o que a gente tá fazendo hoje é bom. E aí, qual a nova identidade do Chelsea, cara? A nova identidade do Chelsea pega muito em copiar o que o Arsenal fez. Copiar o Manchester City também, em certo ponto, né? Copiar o que foi feito ali. E, cara, eu particularmente não gosto disso, cara. Eu acho que se você pode competir com o Manchester City, pra que você vai copiar ele? E aqui eu falo que o Thomas Tuchel falou, né? Que se eu posso ganhar hoje, por que eu vou ganhar daqui a 5 anos? Qual a lógica disso? Qual o sentido de fazer isso? Aí muita gente vai dizer, né? Não, porque os jogadores vão evoluir, a gente vai ter um elenco melhor daqui a 5 anos. Você não sabe, cara. Você não sabe como o jogador vai evoluir, você não faz ideia. Quando você olha pro que deu certo no Chelsea, por exemplo, dá muito medo. Porque, por exemplo, o Palmer, que deu certo, é um jogador, cara, que veio sem querer pra cá, velho. Não era por querer, não. Ele tretou ali com o Guardiola em certo ponto, né? Que ele queria jogar e o Guardiola não ia dar muita oportunidade a ele, pediu pra ser emprestado. O Guardiola falou que só vendia, né? Com aquela atitude arrogante, né? Não vou ficar passando pano aqui pra Guardiola, é uma atitude arrogante pra caramba falar isso com o jogador. Ele podia muito bem ter emprestado, né? E deixar de ser arrogante. E aí, Palmer falou, então eu vou embora, mano. O cara vai me tratar desse jeito, eu vou embora. Por causa desse pequeno detalhe, a gente contratou ele. Lembrando que ele não era o primeiro nome da lista
sexta, e nem o segundo, e nem o terceiro. Era provavelmente o quinto ou sexto, tá ligado? Você tem noção do quão sem querer foi. E, cara, assusta, às vezes, se você para pra pensar realmente como as coisas aconteceram. Muitos dos jogadores que a gente tem hoje, que são bons, ou a gente pagou um absurdo, ele tinha que entregar muita coisa, como Caicedo e Enzo Fernandes, ou esse jogador acabou vindo sem querer pra cá. Quando você olha pra copiar o Arsenal, a gente olha pra copiar uma identidade que, cara, não deu tão certo assim, cara. Assim, com todo respeito ao trabalho de Arteta, e tem muita gente que adora exagerar Arteta, cara, com toda sinceridade, cara, trabalho é feito de título, mano. Daqui a vários anos a galera vai esquecer o que aconteceu e ninguém vai lembrar disso aqui, velho. Se ele conseguir um título, aí sim, aí vão lembrar. Mas, cara, falta grandes títulos no trabalho do Arsenal, cara. São 6 anos de trabalho que não foram pra lugar nenhum, cara. E o Arsenal gastou pra caramba, mano. O Arsenal é um dos times que mais gasta na Premier League. Foi muito dinheiro investido, cara. E não precisava nem gastar tanto. Se gastar bem, já é o suficiente pra ganhar, cara. O Liverpool, olha o Liverpool, cara. Ele vai ganhar agora com a Arne Slot. Olha o Liverpool, irmão. Pensa bem. O Liverpool não gasta tanto assim, cara. O Liverpool pode até gastar em salário, mas, tipo, não fica gastando com besteira, não, cara. Contrata muito bem. Contrata de maneira inteligente. E, tipo, tá aí ganhando, cara. Tá vendo a diferença? Você não precisa. Então, quando eu olho pra o Chelsea perdendo sua identidade pra ganhar essa identidade nova, que é uma cópia do que a Arteta faz, no futebol que particularmente eu não me impressiono tanto, eu não sou dessas pessoas que vai falar que esse futebol é melhor, eu fico muito chateado, cara, assim. É uma perca de identidade muito grande. E aí você vê os críticos e os fãs de Todd Boehly que gostam do Arsenal. E é bem estranho, porque o cara não gosta de nada historicamente do Chelsea, né? Odeia Mourinho, por exemplo, mas gosta do Arsenal. Cara, será mesmo que é torcedor do Chelsea? Não sei, mano. Tem coisa que eu olho assim e eu penso, pô, mano, esse cara não é torcedor do Chelsea de jeito nenhum, mano. Ele tá usando isso aqui pra falar de alguma coisa, velho. Porque não é possível, mano. O cara odeia tudo que é a identidade do clube do passado, mano. Tudo. E ele gosta da identidade nova ali, copiando o Arsenal, que não teve, em teoria, o sucesso que deveria ter, cara. Porque se a Arteta ele fosse tão bom assim como o pessoal fala, ele já teria ganhado, né? Não dá pra ficar passando a mão na cabeça dele infinitamente. Aí vai ter gente que vai dizer que é a falta de elenco e tudo mais, mas, cara, foram as escolhas dele de contratação, mano, que chegaram nesse ponto, tá ligado? Não dá pra falar que não tinha outras opções no mercado que ele poderia ter ido. Por exemplo, quando ele contratou o Gabriel Jesus, ele poderia ter contratado outro jogador. Preferiu ir em Gabriel Jesus. Você entende que não dá pra mudar esse fato? São escolhas. Então, cara, a gente tem um Chelsea que tá sucateando a base pra pagar esse projeto novo. Ele pega e vende muitos desses jogadores jovens talentos da base pra poder pagar o projeto, o que é muito feio, né? Porque depois você vê esse jovem talento jogando pra caramba no rival, jogando em outro lugar muito bem. A gente tem Lewis Hall, a gente tem o Mari Hudson, a gente tem um monte de nome que tá por aí espalhado. E agora eles estão, por exemplo, tentando vender Chalobah. Estão tentando vender Chalobah a todo custo. E nosso melhor zagueiro atual é Chalobah. Eles estão tentando vender, porque ele vai dar muita grana se eles venderem. Então eles preferem vender ele logo. Cara, você entende o quão problemático é isso aqui, mano? Os caras não estão ligando pro futebol. Tipo assim, tem todos os sinais que a direção do Chelsea não liga pro futebol. Eles vendem jogadores que a gente precisa, porque vai dar grana, porque eles vão ganhar alguma coisa com isso. Só que eles estão ignorando realmente o futebol, o que a gente precisa entregar em campo. Como é que um zagueiro tão promissor quanto o Chalobah vai ser vendido, cara? Tipo assim, ele claramente é o melhor nos jogos, ele vai ser vendido. Não faz sentido. E isso rolou com Gallagher, por exemplo. Gallagher tava muito bem, foi vendido. Porque, de novo, volto a falar, quando você vende um jovem formado seu, você ganha muita grana. Vale bem mais a pena vender esse jovem. Entra muita grana. E aí ele pode manter o projeto e contratar mais 2, 3 jovens ali que vai dar dinheiro no futuro. Você entende que talvez daqui a 5 anos vai realmente ter sucesso, mas é só no bolso dos donos, tá ligado? A bagaça vai estar no bolso deles. A gente talvez não vai ganhar nada. E, cara, tem coisa pior. Você vai entender. Aqui eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E, se possível, também use a opção de hype. Se você tiver no smartphone aí, na aba de comentários, passa pro lado, tem um hype gratuito pra você me dar. E ajuda bastante o canal. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter. @ddcorvo tá aí na tela. Eu comento esse tipo de coisa lá também. De uma maneira um pouco mais rápida, né? Enfim, cara. Assim, a gente tem um Chelsea que pode ser punido a qualquer momento. E esse aqui é um ponto muito interessante, né? A direção antiga fez algumas cagadas e ela tá sendo investigada e tudo mais. Tudo bem, isso acontece. Mas a direção nova, cara, ela faz muita coisa errada. E assim, tipo, não é uma questão de ponto de vista. É uma questão de, tipo assim, você ter qualquer noção de, tipo, caráter, tá ligado? Tipo, é bizarro que, tipo, os caras, eles tentam fazer qualquer maracutaia. Tem uma brecha pra poder ganhar alguma vantagem pra usar, tá ligado? É basicamente isso. Se for pra vender o time... Se eles conseguirem vender o Chelsea pra eles mesmos, pra botar uma grana ali e poder gastar mais, eles vão fazer, tá ligado? Se der pra fazer isso, e se der pra vender o Chelsea pra eles mesmos 2, 3, 4 vezes, eles vão fazer. E a Premier League já tá de olho nisso, né? Esses contratos, né, longos ali, diluídos ali em vários salários, que toda janela eles vão ter que continuar pagando ali o salário e a multa junto do jogador e outras coisas que também tem na hora que você contrata o jogador, vai continuar existindo, tá ligado? Então toda janela a gente vai sangrar um pouco, né, essa grana, e eles não estão nem aí, cara, porque de novo, eles vão arrumar um jeito maracutaia pra pôr. Não, vai entrar uma grana aqui. Esses dias mesmo, eu acho que eles tentaram vender o time feminino pra eles mesmos, não deu certo, né, a Premier League não gostou nem um pouco. Os caras não gostou nem um pouquinho aí dessa atitude. Talvez tenha uma treta aí no futuro por causa disso. Mas, cara, é muito desses pequenos detalhes ali, né? Toda vez eu vejo notícias bizarras desse tipo, e quando você entra a fundo, você fica com ainda mais raiva. Porque você vê, caraca, o que esses caras estão fazendo, mano? Por que eles estão fazendo isso, tá ligado? Mano, é necessário realmente? Eles não estão nem aí pra nada, cara. É qualquer brechinha, eles estão lá. E a Premier League vai te flechando as brechas. Essa direção, ela é um negócio assim que, se o cara defende, mano, você tem que questionar muito o caráter da pessoa.
pessoa e que tipo de ser humano ele é, velho. Porque, cara, não é possível, velho. E às vezes eu vejo alguns fãs de bilionário, né, defendendo a direção nova e é algo muito engraçado. Eu amo fã de bilionário, cara, dá muito pra rir, velho. Porque o cara, ele é fã de bilionário, ele, na cabeça dele, ele acredita que ele é bilionário, que a grana só não entrou ainda, tá ligado? É engraçado pra caramba. E lembrando, não tem nenhum tom político nisso aqui, ok? Não sou de lado nenhum. Tu é de tal lado? Não sou de lado nenhum. Eu odeio todos os lados, tá ligado? Se olhou pra um lado, eu odeio. Ponto final. Enfim. E aí a gente tem um Chelsea, cara, que hoje ele descarta o elenco dele com muita facilidade. E eu vou explicar pra vocês o que eu tô querendo dizer, cara. Por exemplo, se um jogador jogar mal um ano, tipo assim, ele passou um ano jogando mal, e for um jogador talentoso, eles vão vender. Por exemplo, se Palmer, nessa fase atual que ele não tá indo tão bem, ele começa a jogar muito mal, passar um tempão assim jogando mal, eles vão lá e vão descartar o jogador. O que não é muito comum, ok? Muitos elencos assim, tipo, o jogador ele passa 1, 2 anos jogando mal e o cara continua lá, tá ligado? Não tá nem aí. A gente pagou pelo cara, a gente vai tentar fazer acontecer. Que é o que um elenco bom faz, né? Eu acho que você não pode vender o cara tão rápido. Só que o problema disso é que, por exemplo, se Palmer desvalorizar, ele pode ser vendido barato e depois ele começa a jogar pra caramba lá num rival e a gente fica ferrado, entendeu? Esse é o problema. Esse descarte de elenco que eles fazem é muito porque eles tratam o jogador como quase que um ativo financeiro. Então ele não tá nem aí, cara. Ele só quer recuperar a grana que ele gastou o mais rápido possível, ganhar uma grana. Se ele vê que, não, tá arriscado isso aqui, eu vou tirar meu dinheiro. É tipo isso. É bizarro, cara. São seres humanos. Eles não tratam como seres humanos. Então você é só, tipo, um objeto no Chelsea. E tem muito jogador que chega lá e percebe isso, né? Eu sou um objeto. Eu sou, tipo, nada, tá ligado? Tipo, não tenho valor nenhum pra essa direção aqui do clube. E o Chelsea foi sempre visto como um clube meio familiar, né? Um lugar meio familiar pra se ter no jogador. Nem sempre é a melhor forma de encarar o futebol, mas é uma forma interessante, né? O jogador se sentia muita vontade ali no elenco. Você vê que os jogadores, quando eles falam do Chelsea, eles falam com muita felicidade. Cara, isso tá morrendo. O jogador da base, tipo, cada vez mais vai querer tá menos lá, tá ligado? Tipo, ele vai querer menos ir pro profissional, porque ele sabe, pô, os caras não vão me dar oportunidade porque já tem 1 zilhão de jovens já. Então, eu sou só mais um aqui. Ele não vai se dedicar tanto. E, cara, isso é triste, cara. Nossa base, cada dia que passa, tá mais sucateada. Nosso elenco principal não tem nenhuma segurança. Qualquer jogador ali do elenco pode acabar saindo, porque eles não estão nem aí. Se vir uma proposta boa, é isso. Acabou, velho. Tem gente que vai dizer que não vai acontecer. Cara, já tá acontecendo, mano. Não tem mais como você dizer que não. Tem coisa que há um ano atrás você poderia, sei lá, meter o louco e inventar narrativa que não tá acontecendo. Mas hoje já dá pra ver. Hoje a gente já vê que a gente precisa de um 9 e os caras metem 200 milhões em um monte de jovem. Aí a gente tem Giovanni Kenda. Pô, que incrível, cara. E cadê o 9, desgraçados? Cadê o 9? Cadê o 9 que eu tô esperando há um ano? Cadê o cara? Não tem, né? É complicado, mano. E agora, o maior detalhe disso aqui é você perceber agora o que vai acontecer, né? Eles vão contratar Delap em vez de contratar Gyökeres. Gyökeres tá voando, cara. Se contratar e der errado, tudo bem, mano. Jogou dinheiro no lixo, mas fez a coisa certa. E aqui eu vou explicar pra você do que eu tô falando. Tem uma diferença de você errar querendo errar e de você errar tentando acertar. Abramovich, cara, ele errava tentando acertar. Ele contratou, por exemplo, Morata, e você pode questionar o quanto você quiser. O movimento foi certo. Ele precisava de um centroavante, ele sabia que Morata tava num momento muito bom ali no banco de reserva, começou a fazer gol, tá ligado? Fez muito gol. Ele falou, cara, esse cara pode tá entrando no auge, eu quero aproveitar o auge dele, trouxe pra cá. Deu errado, deu, mas errou tentando acertar. Quando você pega essa direção nova e ela contrata Delap, ela vai contratar Mark Gill, ela vai contratar um jovem que ainda não tá pronto, ela tá errando, querendo errar. Ela sabe que é errado, mas ela sabe que a chance desse jogador, daqui a alguns anos, valorizar, ou até mesmo do jogador manter um valor muito bom e na hora de revender não perder muita grana, é boa. Ela sabe disso, ela vai lá e vai fazer esse movimento, porque é um movimento menos arriscado. Todo movimento dessa porcaria de direção é financeiro. Eles não estão nem aí pro futebol, cara. E eu toda vez repito isso e vem alguém discordar. E aí passa um tempo, você percebe, caraca, realmente, cara, eles não estão nem aí pra nada, mano. Não é possível isso aqui, cara. Não faz nenhum sentido o que essa direção tá fazendo, cara. Nenhum sentido. Até os jogadores que eles contrataram tem pouco tempo, o que eu achei que foi muito numa questão de, tipo, pensar no futebol, né? Não foi também, cara. Eu acho que eles contrataram o João Félix pensando que o João Félix ele ia recuperar a carreira. Contratou o Sancho pensando que o Sancho poderia se recuperar também. Eu acho que é tudo isso, é tudo dinheiro, cara. Até essa parte aí que eu tava acreditando que eles estavam mudando, não estão. É tudo grana, mano. É tudo, pô, ele vai manter um valor, esse aqui vai manter um parte do valor. A gente pode perder 10 milhões aqui, mas a gente vai ganhar 20, 30 aqui. É sempre pensando nisso. Então, sei lá, mano. É muito triste. Eu odeio os defensores dele. Eu não respeito, tenho respeito nenhum. Se você é defensor dessa direção, você pode ter seus pontos de vistas aí e cá os pontos positivos da direção, mas se você é defensor de algo que tá destruindo o seu clube, me prova que você não é torcedor do clube, cara. Você não é um torcedor de verdade. Porque ver isso aqui acontecendo na frente dos teus olhos e continuar defendendo é um absurdo. É tipo defender os Glazers do Manchester United. Não dá pra defender, cara. Os caras são os filhos da puta, mano. Não tem saída, irmão. É um vídeo que eu faço com nenhuma felicidade, mas que eu tenho que falar, cara. Porque passou tempo suficiente pra gente ver que, não, eu não tava errado. Não, a galera que criticou o Chelsea não tava errado. Enfim, cara, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu sei que esse não foi o melhor vídeo do mundo. Eu passo uma mensagem muito negativa, mas tem soluções. Inclusive em vídeos futuros, eu vou falar sobre elas, né? Enfim, agradeço a presença de todos. Agradeço a você que deixou o like, que ajudou o vídeo a continuar. Agradeço a você que assistiu o vídeo inteiro, né? Ajuda também bastante o canal. É isso, tchau.